Olá, amigos. Nossa análise comparativa de hoje afeta também o autismo, o TDAH e diversas outras síndromes, transtornos e comorbidades. Tá? O artigo básico a ser comparado com os anteriores e com a nossa prática hoje é o de Suhas Chandran, S.M. Manohari e Vijaya Rama. Todos três são do St. John's National Academy of Health Sciences, em Bangalore, Karnataka, na Índia. Tá? Bom, a referência eu vou colocar no final. O nome do artigo é o seguinte: A Conexão Intestino-Cérebro. Uma revisão qualitativa da conceituação e implicações do eixo intestino-cérebro microbioma. Esse artigo foi publicado no final desse ano no Telangana Journal of Psychiatry, ou seja, Jornal de Psiquiatria lá de Telangana. Eu lembro a todos que eu não estou fazendo uma interpretação rigorosa do artigo, mas sim um estudo com base nele, mas levando em consideração todos os artigos anteriores que a gente está estudando e também as nossas práticas ligadas ao tema, tá? Porque o que nos interessa é pegar tudo o que tem de importante em cada artigo desse, para nós aumentarmos o conhecimento dos nossos amigos, daqueles que nos seguem, no entendimento agora do autismo, TDAH, etc. Vamos lá, então. A primeira observação que nós fazemos em relação ao microbioma, o que é microbioma? São as nossas bactérias. É que no século XX, e portanto há bem pouco tempo, né, o entendimento geral era de que todos os micróbios deveriam ser combatidos. E por isso que houve um desenvolvimento fantástico de tantos antibióticos, que são necessários. Aos poucos, já no século XXI, no nosso século, constatou-se que muitos desses micróbios não só fazem bem à saúde, como alguns deles são indispensáveis à manutenção da nossa vida. Mudou tudo. Houve então um grande avanço no entendimento desses micróbios, ao mesmo tempo que se avançou também no entendimento do cérebro entérico, que é o cérebro do intestino, que passou a ser chamado até de segundo cérebro. Por isso que eu costumo chamar os nossos cérebros, que são três, de encefálico, que é o craniano com 100 bilhões de neurônios, entérico, que é o do intestino com 100 milhões de neurônios, e o cardíaco, que todos os meus alunos já sabem, que eu vivo falando dele, né? O do coração, com 40 mil neurônios. Esse vai sair várias coisas sobre esse cérebro, nós já sabemos que vai sair no meu 6º livro. Vão sair no 6º livro, que deve ser lançado lá para o metade ou final do ano que vem, 2020. Bom, a ciência começou então a desenvolver técnicas de manipulação desses micróbios. A intenção qual era? Era de utilizá-los para diversos fins, principalmente para prevenir doenças. Isso já está sendo feito. Já nesse século, alguns pesquisadores identificaram até uma espécie de linguagem de comunicação entre as bactérias, o que a princípio, né, espantou todo mundo. Mas hoje a maioria dos cientistas já tem conhecimento pleno disso. O que ainda está espantando muitos pesquisadores não é a linguagem entre bactérias, mas é a descoberta de uma linguagem também entre vírus. Já falei também em diversas palestras nossas, últimas palestras, né? Porque isso é recente. É desse ano até. O que nos leva a entender que tudo isso significa que é ser vivo. Tudo isso é ser vivo, constituindo um conjunto, tá, que nós chamamos de quê? De nós, de ser humano. Mas voltando ao nosso tema, para não ficar muito complicado, né? Esses micróbios são de diversas famílias de bactérias e constituem a nossa microbiota intestinal, ou o nosso microbioma. Tá? Agora, um dos papéis mais importantes dessa microbiota é no processo digestório, com a trituração de todas as proteínas que não devem ir para a nossa corrente sanguínea, porque senão vão para o cérebro e vão prejudicar o nosso cérebro. A microbiota, então, ela processa esses alimentos em parceria com o cérebro entérico. Esse cérebro entérico, por sua vez, gera mais de 30 diferentes neurotransmissores.
todos são essenciais para o equilíbrio orgânico e psíquico da gente. 90% de toda a nossa serotonina e 50% de toda a nossa dopamina, que são dois neurotransmissores básicos para a nossa disposição física e psíquica, para o nosso estado de satisfação pessoal e felicidade, são gerados por esse cérebro entérico, logicamente em parceria com a microbiota intestinal. Por isso que o estado do intestino está hoje relacionado ao nosso estado mental, é claro, né? Nos autistas existe uma redução nas famílias dessas bactérias, tá? E, logicamente, uma redução, então, da eficácia da microbiota. Como nós já comentamos no artigo sobre o glúten, que nós publicamos essa semana mesmo, né? Semana passada. Isso traz para eles, como consequência, uma falha no processo de trituração, que permite, então, o aparecimento de pedaços que não foram triturados e que acabam se deteriorando. Nós também falamos disso no outro vídeo, né? Essa deterioração, que nós já analisamos naquele artigo anterior, cria um ambiente propício à infestação de parasitas, com todos os malefícios provenientes disso. Mas surge uma pergunta aí. Se o microbioma é tão importante para a saúde, por que não tem tanta divulgação de recuperação da saúde por meio de prescrição de probióticos, prescrição de prebióticos? A explicação encontrada pelos autores desse artigo base, desse nosso estudo comparativo, foi a de que os probióticos não são ainda regulados pela FDA, que é a Anvisa nos Estados Unidos, né? Logo, ainda não são claramente estudados pela ciência médica. Mas a tendência dos pesquisadores é a de que eles venham a ser considerados imprescindíveis para a utilização, agora, sempre em parceria ou com psicotrópicos ou com psicoterapias. Afinal, o estado psíquico equilibrado mantém a autoestima elevada e permite que o cérebro funcione perfeitamente e plenamente a nosso favor. Isso nós temos observado com frequência em praticamente todas as comorbidades, síndromes, transtornos. Funciona, digamos, como uma espécie de efeito placebo. Nesse trabalho de Chandran, Manohari e Raman, eles constataram uma forte ligação entre o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central. Olha só, essa ligação vai interferir no nervo vago, no eixo hipotálamo-pituitária e no sistema endócrino. Para não confundir quem não se lembra disso, o que significa nervo vago? Nervo vago, para quem não se lembra, é aquele nervo que controla os principais órgãos do nosso corpo por meio do sistema nervoso parasimpático, que é aquele que nos traz de volta à normalidade psíquico-orgânica. O sistema nervoso simpático é o que deixa a gente nervoso, irritado, com raiva. O parasimpático é o que recupera a gente. Já o eixo hipotálamo-pituitária, que eu também falei, é o que nos mantém equilibrados psiquicamente. O problema desse eixo é quando ele fica alterado, porque ele pode gerar depressão. Já o sistema endócrino é o responsável pela produção dos nossos hormônios, coordenando todas as funções do organismo. Bom, com isso, eles constataram que o intestino influencia direta e indiretamente a formação das nossas pontes neurológicas, imunológicas e endócrinas, praticamente tudo. Tudo isso afeta o cérebro e, naturalmente, vai interferir no nosso comportamento. Esse eixo intestino, cérebro, microbiota tem então um papel relevante nas nossas funções psicológicas. A partir desse estudo, nós vemos então que esse eixo no autista está desequilibrado, provocando todas aquelas alterações comportamentais que a gente observa nos sintomas deles. Mais uma vez, então, nós constatamos que precisamos tratar os autistas visando alcançar esse equilíbrio da seguinte maneira. Primeiro, cuidar do seu intestino, reduzindo a permeabilidade intestinal. E cuidar da microbiota, recuperando a flora intestinal e eliminando os parasitas. Isso significa cuidar do seu cérebro entérico, gerando os neurotransmissores que são necessários à manutenção da sua autoestima e fazendo o seu cérebro encefálico, por meio do sistema límbico, trabalhar a seu favor. Isso só vai servir para reduzir os seus sintomas, que é o que nós queremos no autista, né?
no autista e no TDAH. Nossa conclusão com mais esse estudo é que nós precisamos analisar cada detalhe do organismo de cada criança autista. Não é só dar um remédio para uma coisa, não. Nós precisamos analisar cada detalhe. Para quê? Para que os tratamentos sejam abrangentes, sejam complementares, dando toda a importância ao eixo intestino-microbiota-cérebro. Em primeiro lugar, eixo intestino-microbiota-cérebro. Ok? Mais uma vez eu peço que compartilhem com todos os seus amigos, em todos os seus grupos, esse nosso vídeo, tá? Para aumentar a nossa rede dedicada a salvar nossas crianças da exclusão social. Quanto mais vocês puderem compartilhar, inscrever no canal, curtir no canal, essa coisa toda, para que a gente possa realmente ter mais gente junto com a gente trabalhando a favor dessas crianças. Elas precisam de nós. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.